meus amados do YouTube. Uma ótima noite, com todas as sortes de bênção para todos nós. Meus amados e minhas amadas que vai ver esse vídeo, vai me acompanhar e participar junto comigo deste pão maravilhoso. Este pão que tem feito nos crescer espiritualmente. Esse pão que tem nos mostrado quem é o nosso Deus. Esse pão que tem nos mostrado a nossa posição em Deus. Então, meus amados, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, dê um like nesse canal, para que o YouTube entenda que esse canal precisa crescer. E também peço a você também que é importante que você assista essa palavra também domingo pelo Facebook, porque hoje eu estou gravando aqui um vídeo. Domingo eu vou fazer ao vivo, então não vai ser mecanicamente. Muitas das coisas que eu vou falar aqui certamente não vai ser falado no Facebook. Assim também como muitas das coisas que eu falarei lá no Facebook não será falado aqui, porque não é mecanicamente. Então, meus amados, o que nós vamos falar hoje é uma coisa que os teólogos eles não engolem, eles não aceitam, principalmente se eles souber que está sendo falado, está sendo pregado por uma pessoa que tem a primeira série, assim como eu. Porque eles dizem que eu não estudei, eu não sei de nada. Mas não é eu quem sei, quem sabe está aqui, ó. É isso aqui que sabe todas as coisas. E é nesta palavra que nós vamos aprofundar nessa noite. Nós vamos aprofundar nessa noite com o título da palavra: a graça, a justiça perfeita. Vou repetir. A graça, a justiça perfeita. Então é nesse assunto que nós vamos aprofundar nesta noite, através do YouTube e também domingo 8 horas da manhã pelo Facebook, ao vivo, no Facebook é ao vivo. Meus amados, eu pedi para você que vai acompanhar esta palavra, abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, porque tudo que nós pregamos aqui, nós lemos na Bíblia, exceto que fazemos alguns comentários, né? Durante a nossa pregação haverá alguns comentários, mas eu peço a você que abra a sua Bíblia para que você chegue ao mesmo entendimento que eu, porque a nossa questão aqui é que chegamos ao mesmo entendimento, porque o Evangelho de Cristo é um só. E se é um só, tem que haver o mesmo entendimento. Não é o que nós vemos aí fora, nas chamadas igrejas, que num local prega uma coisa, em outro local prega outro. E ainda são capazes de dizer: ah, você sabe, né? Cada igreja tem sua doutrina. E nós vamos ver aqui que não é exatamente assim. Não é que cada igreja tem sua doutrina. A igreja de Cristo tem a sua sã doutrina. Qual é a sã doutrina da igreja de Cristo? Confessar o que Cristo deixou a Paulo, disse a Paulo. Então essas são as sã doutrina da igreja de Cristo. E onde você estiver, você é uma igreja de Cristo. Porque nós juntos, meus amados, porque muitas pessoas, eu vejo até no meio de, como eu tenho acessado vários vídeos aqui, até no meio das pessoas que pregam a graça, as pessoas ainda tentam, assim, não por maldade, mas ainda diz que a pessoa tem que estar reunida. Eu não sou contra a pessoa que se reúne, desde que ela se reúna para pregar a verdade do Evangelho, não tem problema nenhum. Desde que a pessoa se reúna para não roubar o povo,
usar a Bíblia para roubar o povo, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a nossa união, tanto na igreja, tanto a igreja unida, a igreja está em comunhão, né? A nossa comunhão com a igreja e tanto a comunhão com Cristo não é no local físico, é na palavra. A igreja tem que estar unida, como eu acabei de falar, nesta palavra, numa só palavra. Essa é a união da igreja. Porque a nossa união não tem que ser física. A nossa união é espiritual. Então, quando a igreja está em união? Quando ela está em sintonia na mesma palavra. Então, se você está de acordo comigo, você está unido comigo nesta palavra, então nós estamos unidos. Nós estamos em comunhão na palavra e com Cristo, porque a palavra é dele. Então, meus amados, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 24, um versículo só, que diz assim, ó: essa é a doutrina, é a sã doutrina da Igreja de Cristo. Esta é a sã doutrina do Evangelho de Cristo. Já começa aqui. 24. Sendo justificados, isso é uma doutrina. A doutrina da Igreja de Cristo é essa, que nós venhamos saber que nós já estamos justificados. Porque a palavra está dizendo aqui, sendo justificados. Está justificado. Não é como se prega aí fora, tentando se justificar, o que vai ser justificado um dia, que Deus vai julgar um dia. Não, já está sendo justificado. Essa é a sã doutrina do Evangelho, é a sã doutrina da Igreja de Cristo. Sendo justificados gratuitamente e não precisa pagar nada. Não precisa dar dízimo. Não precisa fazer voto. Não precisa fazer campanha. Não precisa fazer fogueira tonta. Não precisa. Não precisa. É gratuitamente. Então essa é a sã doutrina do Evangelho de Cristo que tem que estar em toda a igreja. A igreja que vive nessa sã doutrina, ela tá em comunhão com todas as pessoas que vivem em graça e está em comunhão com Cristo, porque a palavra é dele. É gratuitamente, por sua graça. Então está bem claro, né? Por sua graça. Então não é por dízimo, não é por voto, não é por sacrifício nenhum. Não é por jejum, não é por suco, não é por pão. Não, é pela graça. Essa é a sã doutrina do Evangelho. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, meus amados, a igreja de Cristo, ela é assim. É a sã doutrina, né? Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 17. Lucas 17, no versículo 20, um versículo só também. Interrogado, pois. Por isso que é bom você abrir sua Bíblia, que de repente eu falo, sem querer, eu falo alguma palavra aqui, eu leio uma palavra, eu distorço alguma palavra aqui, e você está ligado.
né? Interrogado pelos fariseus. Por quem que ele está? Que Jesus está falando de Jesus de Nazaré. Por quem que ele está sendo interrogado? Pelos fariseus. Pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Porque quando nós falamos, essa é a sã doutrina do Evangelho. Quando nós falamos para um crente que nós estamos no reino de Deus, eles dizem não, porque no reino de Deus nós vamos comer picanha, no reino de Deus nós vamos andar de Ferrari. E aqui está dizendo o quê? Não vem o reino de Deus com visível aparência, ou fisicamente. Com visível aparência. Porque o reino de Deus já está em nós. O reino de Deus não é o mundo. Eles falam, esse mundo cheio de ladrão, não sei o quê. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Ele é o rei desse reino. Então, se nós vivemos nesse reino, que nem eu costumo falar, se eu estou nesse reino, do qual ele diz que ladrão não entra, aí sim é outra história. Porque se eu estou nesse reino do que ele falou que ladrão não entra, eu não aceito ser roubado. Porque eu estou nesse reino. Está falando que não é físico, mas eu estou no reino. O reino já está em mim. E nesse reino não pode ter ladrão. Porque se eu for roubado, ele também é. Porque ele está em mim. Ele mora em mim. Ele mora em você. Se é que você crê. Mas para isso tem que crer. Com visível aparência. Não vamos se aprofundar. Eu tinha muitas palavras para falar. É ruim se estar falando isso assim por ouvido. Você tem muitas palavras para falar, mas por causa do tempo, você tem que procurar falar com menos palavras, resumir em menos palavras. Mas para uma pessoa que é cristã, ela entende. Esse é o bom. Eu confio nisto que eu estou pregando para uma pessoa cristã. Então, meus amados, uma coisa os crentes eles têm se perdido muito, muito mesmo. Que os crentes, o sistema religioso, o grande erro, é um gigante erro, eu não digo um grande erro, é um gigante erro. É que primeiro, eles não conhecem Deus, porque eles conhecem quem? Jesus de Nazaré como Deus. Jesus de Nazaré nunca disse que era Deus. Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. E o Filho morreu. Então, o povo tem Jesus de Nazaré como Deus. Se eles só conhecem Jesus de Nazaré como Deus, eles não conhecem mais ninguém. Não conhecem Deus. Não conhecem Deus. Aí, é duas coisas que ele tem. O zelo do sistema religioso é que eles não conhecem Deus. Tem Jesus de Nazaré como Deus, que não é Deus. E eles têm a alma como salvação. Eles lutam para salvar a alma. Né? Quando nós, meus amados, quando nós estamos falando em alma, nós estamos falando de carne também. Porque a alma, ela anda junta com a carne. A mesma coisa, a mesma luta, né? Que a palavra diz que a nossa briga não é contra a carne e não é contra o espírito, assim. Porque o espírito, ele luta contra a carne. E a carne contra o espírito. Então essa mesma briga que a carne tem contra o espírito, a alma também tem. Porque os mesmos feitos que a carne tem, que o espírito não aceita, os mesmos feitos da alma, que o espírito também não aceita. Porque a alma
e carne, os dois são um só. Não, os dois são um. A alma, eles têm como salvar a alma. A alma, estou cansado de falar também, a alma são todos os sentimentos. Tudo quanto é laia de sentimento é a alma. Estamos falando de alma. Gostos, estamos falando de alma. Cheiro, estamos falando de alma. É a alma que tem sentimento, não é a carne, é a alma. É a alma que tem sentimento, é a alma que sente gosto, é a alma que sente cheiro, é a alma que chora, é a alma que sente dor. Então tudo isto é a alma. Morreu o corpo, morreu a alma. No dia que o espírito sair do corpo, da carne, a alma também morre junto com a carne. E aí a briga dos crentes é essa. Primeiro, não conhece Deus, conhece Jesus de Nazaré como Deus. Segundo, eles acham que é a alma que vai salvar. Não é. Não existe salvação para a alma, meus amados. Não existe salvação para a alma. A alma não pode a alma não representa. A alma não nos representa diante de Deus. Não é a alma que nos representa diante de Deus. É o Espírito que nos representa. Então, a alma é coisas da lei. Que na lei não tinha o Espírito, tinha a alma, tinha o sopro. O sopro de Deus no ser humano. Então, a alma não se salva. A alma é gosto, é cheiro, é tudo. Come, bebe, é coisas da alma. Jesus de Nazaré, ele tinha alma. Jesus, além de Deus, né? Deus morava nele. Deus andava com Jesus. Mas Jesus de Nazaré era um homem como nós. Então ele comia, bebia, tinha seus sentimentos. Chorava, né? Dormia, era igual nós. Então Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Ele era o Filho de Deus, que veio para cumprir o que Deus mandou ele cumprir. Era isto aí. E o povo tem até hoje Jesus de Nazaré como Deus. Se até o poder de Jesus de Nazaré ele devolveu para o Pai, depois do ano 70. A alma, nós nunca vamos ser justificados pela alma, com alma. Se essa alma se salvasse, a mesma bagunça que nós temos aqui na terra hoje, ia ter lá no céu. Isso não pode acontecer. Então, meus amados, nós não podemos andar por alma. Nós temos que andar pelo Espírito. Eu até escrevi, meus amados, aqui, algumas coisas aqui. Os crentes, os religiosos, eles andam buscando justificação para uma alma. Eles andam buscando justificação para uma alma. Que não existe justificação para a alma. Não existe. Nunca existiu, nunca existirá justificativa para a alma. Porque a alma faz parte da carne. E a carne nunca vai ser justificada. E eles andam nessa guerra buscando justificativa para a alma, para a carne. E sem conhecer Deus. Que nosso Deus não é Jesus de Nazaré. Aí uma coisa assim, como é que fala? Um raciocínio que o povo tem que entender que nós, seres humanos, nós estamos aqui nessa terra como ser espiritual. É isso que o povo tem que entender. Nós estamos nessa terra. Por isso que a turma fala, nós estamos aqui de passagem, mas não entende que nós estamos aqui nessa terra de passagem, porque nós somos um ser espiritual, com experiência em carne. Foi igual a Jesus. Jesus não era um ser, Jesus Nazaré, né? O carne, não era um ser espiritual,
era um ser que estava com experiência, ele era um ser espiritual que estava com experiência em carne. É como nós vivemos hoje. Nós somos uns seres espirituais que estamos nessa terra com experiência em carne. Com experiência em carne. Nós não somos carne com experiência em espírito. Nós somos espírito com experiência em carne. É isso que nós somos. É isso que nós estamos fazendo nessa terra. É a nossa missão aqui nessa terra. É viver como espírito com experiência em carne. E não viver como carne com experiência em espírito. Enquanto a pessoa não entender desse detalhe, nunca ela vai conhecer Deus, nunca ela vai se achar justificada, porque ela está conhecendo um Deus que não existe e querendo justificar uma coisa que não vai ter justificação para ela. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. No capítulo 13. Capítulo 13, um versículo só, versículo 39. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. Que diz assim: por meio dele, todo o que crê, né? Todo o que crê é justificado. Por meio dele, todo o que crê é justificado. Não se justificará. É justificado. É essa doutrina. É essa doutrina, é a sã doutrina do Evangelho. Que se nós cremos em Cristo, se nós cremos em Jesus Cristo, nós já estamos justificados. Já estamos justificados. Não é que vamos ser justificados um dia. É que já estamos. E o sistema religioso não aceita essa doutrina. Porque se aceitar essa doutrina, vai acabar com o poder dos pastores. Vai acabar. Com os títulos dos pastores, vai acabar com tudo. Vai pôr, se eles crerem nessa doutrina, eles vão pôr o pastor no lugar deles e Deus no lugar dele. Como eles não creem nessa doutrina, eles põem o pastor como Senhor e põem Jesus de Nazaré, que não é Deus, como Deus. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais sois, não pudeste, todas as coisas das quais sois, não pudeste ser justificado pela lei. Justificado, não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Porque a lei de Moisés tinha alma. Eles tratavam de alma. Eles cuidavam de alma. No reino de Deus que nós vivemos hoje, nós cuidamos de espírito. Então, se eles não entenderem isso, não vai ter justificativa para eles, eles não vão conhecer Deus. Em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 7, no versículo só também. Diz, por isso o pendor da carne é inimizade. Então, quem tenta
vai justificar, a carne não pode ser justificada. Porque há uma inimizade entre a carne e o espírito, e a alma. E a alma. A mesma inimizade que existe na carne, existe na alma. Porque a alma, o pendor da alma, é as coisas desse mundo. É os prazeres desse mundo. Quem quer os prazeres desse mundo não é a carne, é a alma. É a alma. Porque a carne por si só, ela é morta, ela está morta. Então quem tem a vida hoje é a alma. Aqui quem tem a vida da carne é a alma. É a alma que pede comida, é a alma que pede bebida, pede água, pede Coca-Cola. É a alma. Não é o espírito. O espírito não come. O espírito não bebe. O espírito não dorme. Então tudo que o espírito faz, a alma faz. Então quando nós estamos falando em carne, em alma, estamos falando em carne, estamos falando de alma. Estamos falando de alma, estamos falando de carne. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. A alma não está sujeita à lei de Deus. A alma, ela tem seus desejos. E o espírito não. Então, meus amados, nós temos que conhecer. O sistema vive correndo atrás. O sistema vive correndo atrás de cargo. É ou não é? Sim. Todo o sistema, todo crente quer cargo na igreja. Quer cargo. Por isso, quando você vai falar de graça para um crente que já mostra para ele que ele não vai ser nada, ele não aceita. Ele não aceita. E meu cargo? Você esqueceu que eu sou pregador lá na igreja? Você esqueceu que eu sou baterista? Eu sou baterista lá. Eu sou baterista. Eu canto lá. Eu sou parte. Eu sou o que domina o grupo dos jovens que canta do coral da igreja. É isso que eles querem ser. E se eles vierem para o evangelho da graça, para a graça, não tem isso. Eles não são ninguém. Tudo é Cristo. Então o sistema vive correndo atrás de cargo para dizer que faz a obra de Deus. Eu faço a obra de Deus, eu só faço parte do coral da igreja. Eu faço a obra de Deus. O que você faz, irmão? Eu sou do grupo jovem. Eu que levo o grupo jovem ao erro. É ele. A obra de Deus. Mas o cristão, ele tem que se olhar, o cristão verdadeiro, ele tem que se olhar para o espelho e ver que ele é a obra de Deus. O cristão tem que fazer isso. Tem que fazer isso, meu amado. Esse é um cristão. O cristão que é cristão, ele não tem obra. Porque ele vai olhar, quando ele olha para o espelho, ele vê, eu sou a obra de Deus. A obra de Deus sou eu. Então eu não sou obreiro. Eu não faço a obra de Deus. Eu sou a obra de Deus. Isso é que o cristão tem que ver. Aí a gente abre, só abrindo um raciocínio para que nós entendamos que quando nós olhamos para o espelho, nós não vemos uma pessoa que faz a obra de Deus. Quando nós olhamos para o espelho, nós temos que ver a obra de Deus feita, perfeita. Porque, meus amados, só para abrir um raciocínio, quando por exemplo, eu trabalho com pedreiro também. Não exerço a profissão, mas eu trabalho. Minha profissão é outra. Mas tanto um pedreiro que constrói uma casa, como você que
paga para um pedreiro construir uma casa. Por exemplo, você paga para um pedreiro construir uma casa, principalmente você que é rica, a pessoa que pode, né? A pessoa que pode, ela paga o pedreiro para construir uma casa. O pedreiro começa do nada, do chão, né? Tá fazendo a obra daquela pessoa. Ah, ô irmão, você tá trabalhando? Tô, irmão. Tô fazendo a obra de ciclano lá. Aí a pessoa paga, o pedreiro começou a obra dele. A pessoa, né? O pedreiro, tô com o pedreiro lá fazendo uma obra para mim, tal. Então lá, trabalhando. Começou de nada o pedreiro. Foi, construiu, levantou, depois fez parede, rebocou, pintou, pôs piso, deixou bonitinha. Para quê? Para a pessoa mudar. Deixou prontinha, entregou a obra. Então o que aconteceu? A pessoa mudou para dentro da casa, porque estava acabada, terminou a obra, ela mudou. E com Cristo, como é que foi, meus amados? Me ajuda aí que eu só tenho a primeira série. Como que foi com Deus? Ele deixou o trono lá em cima, veio a essa terra, porque quando Jesus de Nazaré andava nessa terra, o trono estava vazio. Porque o Deus estava em Jesus de Nazaré. Deus estava em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Deus. Deus é que estava dentro dele. Então o trono estava vazio. Ele veio fazer a obra, o próprio Deus veio fazer a obra dele aqui nessa terra. Começou com Jesus de Nazaré, com o Messias que veio. Foram 33 anos. Começou a obra, né? Passou 33 anos, foi crucificado, tal. E a obra continuou. A obra não terminou na cruz. A obra terminou no ano 70, quando ele prometeu de voltar. E então, ele terminou a obra. Daí por diante, veio o Espírito Santo. E hoje mora na casa que ele construiu. Essa obra que ele fez, porque nós estávamos mortos já. Então Deus construiu essa obra, ele fez essa obra, foi ele que fez. E hoje ele mora nesta casa que ele preparou. Ele falou: eu vou para o Pai preparar a morada. E foi, preparou. Hoje está aqui a morada, nós somos a morada dele. Então ele terminou a obra. Então se uma pessoa diz que faz a obra de Deus, ele é um grande mentiroso. Ele é mentiroso. Ele não faz a obra de Deus, porque ele é a obra de Deus. E a obra está terminada, Deus mora nele. Ele pode até negar isso, mas Deus mora nele. Então, como é que Deus ia morar numa casa se ele não tivesse terminado a obra? Ele terminou a obra no ano 70. Terminou a obra. Então, meus amados, às vezes a gente tem que fazer assim, tem que fazer umas analogias que é para a pessoa entender, abrir o entendimento, o entendimento está fechado. Você tem que fazer umas analogias, né? Como o próprio Paulo mesmo, vira e mexe, ele fazia umas analogias, e assim. Tem hora que você tem que fazer umas analogias para abrir o entendimento das pessoas. Mostrar para ela que ela é a obra. Ela não é um obreiro, uma obreira. Ela é a obra de Deus terminada e Deus está morando nela. Acabou. Os amados, acabou. É isso já. Está terminado. Então, meus amados e minhas amadas, é assim a obra de Deus. A obra de Deus foi assim. Começou com o Messias, terminou no ano 70. Então, ele mudou. Ele falou: vou para o Pai, preparar a morada. Foi para o Pai, preparou a morada. Como que foi essa morada que ele foi preparar? A justificativa, porque a nossa morada começou, a obra começou em Jesus de Nazaré, no Messias. Mas a morada que ele foi, vou para o Pai preparar a morada,
foi a justificativa do que ele fez na cruz. Então, lá no céu, quando Deus olhou, que viu a obra, ele aprovou. Deus aprovou. Agora eu vou morar lá. A obra está preparada, mostrou que a obra estava feita, agora eu vou morar. Então, desceu o Espírito Santo, que hoje mora em nós, o Espírito de Deus, o Espírito, aquele mesmo Espírito que parava sobre as águas no começo de tudo, no princípio de tudo. É esse Espírito que mora em mim, mora em você. Por quê que ele mora? Porque a obra foi feita. Romanos 8, 28, nós lemos Romanos 7, né? Nós lemos Romanos 8, 7. Vamos ler Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você não foi chamado quando você foi. Se hoje você está vendo esse vídeo, ouvindo e vendo esse vídeo, você está dentro do sistema desse aí? Ou até já saiu? Você não foi chamado quando você foi para lá. Não. Isso aconteceu desde o princípio do mundo. Desde a eternidade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito é de Deus, não é do pastor, é de Deus. E no 29 ele diz: quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Vai falar essa palavra com o crente. Então essa é a sã doutrina do Evangelho, que o crente não aceita. O crente diz que é cristão e não aceita a doutrina do Evangelho de Cristo. Essa é a doutrina. Porque o crente, ele não aceita essa palavra predestinado. Não aceita. Você vai falar de predestinação para um crente? Ai, sai daí, capeta! Tá amarrado! É assim que eles falam. Porque eles não aceitam a sã doutrina do Evangelho. Quando de antemão conheceu, também os predestinou. Os predestinou. Eles negam essa palavra, eles dizem que nem tem essa palavra na Bíblia. Está cheio dessa palavra aqui no Evangelho. Ele os predestinou. Predestinou. Para que serem conforme a imagem de seu filho. Predestinou para serem a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim como Cristo, Jesus de Nazaré, foi o primogênito entre muitos irmãos. E nós vamos em seguida. Somos em seguida, né? Jesus se ressuscitou primeiro, depois nós ressuscitamos. Nós já estamos ressuscitados, meu amado e minha amada. Não haverá mais ressurreição. Nós já fomos ressuscitados. Mas o crente não enxerga isso, ele não entende isto, mas não entende mesmo. Por quê? Porque simplesmente eles não foram chamados para o Evangelho. Eles podem ter sido chamados para a lei, mas para o Evangelho não. E em 2 de Coríntios,
Em 2 de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim, ó: por isso, não desanimamos, pelo contrário, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso homem exterior, o homem exterior, não é o homem interior. O nosso homem exterior. Então nós somos dois homens? Somos. Nós somos duas pessoas. Assim como Jesus de Nazaré era dois. O Jesus carne e o Deus que estava nele. Conosco não é diferente. Nós somos o homem exterior e o interior, que é o Espírito. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que você cometa o adultério, mesmo que você beba uma garrafa de marafa, 51 de velho barril, seu homem exterior se corrompeu. Mas o interior, não. O interior não se corrompe. Então qual que vai ser salvo? É o homem exterior ou é o homem interior? É o interior, o Espírito. Nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, meu amado, o nosso homem, a nossa carne, ela pode se corromper, mas o interior, não. Ele se renova dia a dia. E aqui nós lemos 2 Coríntios, nós lemos o... Não foi que nós lemos aqui? Por isso, o 17. Nós lemos só o versículo, é o versículo 16 e 17. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea, a nossa leve e momentânea, que tudo que acontece nessa carne é uma leve e momentânea. Nós não podemos perder a nossa esperança. Se por acaso você está passando por uma dificuldade, todos nós podemos passar. Mas sabemos que o nosso homem interior, ele não se corrompe. E é nele que nós estamos, no homem interior, não é no exterior. A nossa base de vida é no homem interior, não no exterior. Né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação que eles passavam, os crentes estão esperando. Ele já vivia a leve e momentânea tribulação, uma guerra danada, meu amado. Paulo foi degolado. Todos os apóstolos foram mortos, menos, com exceção do apóstolo João, todos foram matados. O apóstolo João não foi matado porque tinha que se cumprir uma profecia na vida dele. Ele tinha que fazer parte dessa profecia. Então ele não podia ser morto. Foi o caso de João, do apóstolo João, que nós já falamos sobre isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Acima de toda comparação. E o que o profeta Isaías falava sobre tudo isto? Isaías 59. Isaías 59, no versículo 4. Que era com o profeta Isaías, Deus... O que era que Deus falava, né? O que era que Deus falava pela boca do profeta Isaías naquela época?
versículo 4, que diz: ninguém há que clame pela justiça. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confia no que é nulo. Confia no que é nulo. E anda falando mentira. É o que os pastores fazem hoje. Os pastores ficam pregando mentira, promessas, iludindo as pessoas com promessas, coisas da carne, coisas da alma. Eles não tratam de apresentar um Deus vivo para as pessoas, que é o Cristo ressuscitado. Eles não tratam de apresentar as promessas feitas já em nós. Não, eles ficam falando de promessas mentirosas. E o povo se ilude, porque o povo já vão lá atrás disso. Então, as pessoas vão até um lugar chamado igreja, em busca não de Deus, mas em busca de promessas. Aí chega lá, é o que o pastor, é um prato cheio para os pastores. Tome falsas promessas. E eles acreditam, aí pronto, não sai mais dali, esperando essas promessas acontecerem, que nunca vai acontecer. Vamos ler de novo. Ninguém há que clame pela justiça. Ninguém compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo. Eles confiam na lei, que a lei foi anulada. Eles confiam na lei, mas a lei foi anulada. Mas eles confiam nela. Confiam no que é nulo. E andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, com as mentiras deles, eles concebem o mal, engravidam do mal e dão à luz a iniquidade. É esse o retrato da igreja. Os pastores engravida a igreja de falsas mentiras e a igreja vai conceber o quê? Iniquidade. Tem família destruída, eu vejo por aí, famílias destruídas dentro da religião. Romanos, no capítulo 10, Romanos 10, no versículo 3, diz assim, ó: porquanto desconhecendo a justiça, os crentes desconhecem o Evangelho de Cristo. Eles desconhecem. Porque se eles conhecessem a justiça, que é o Evangelho, eles não fariam o que fazem. Comendo pão, dizendo que é corpo. Bebendo que suco, dizendo que é sangue. Eles não fariam isso. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Eles desconhecem a justiça do Evangelho de Cristo e estabelecem a justiça deles. O quê? Você tem que batizar nas águas. Você tem que comer pão, você tem que beber que suco. Você tem que jejuar. E isso é a justiça deles. A justiça de todo daquele que crê. No 3, estamos lendo o 3, né? É o 3. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, né? Tem pastor que estufa o peito e diz: não, na minha igreja não tem doutrina. Tem a justiça que eles fazem, a própria justiça. Aqui a mulher não pode cortar cabelo. Aqui a mulher não pode usar brinco, a mulher não pode usar batom. Aqui a mulher não pode usar colar. Então eles estabelecem as suas próprias justiças.
sua própria justiça, de todo aquele que crê. Mas aqui é o versículo 4, esquece. Não, você pode ler aí na sua casa, mas nós vamos ler o que eu escolhi para ler. E em 2 de Coríntios de novo, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas as pessoas não podem ser uma nova criatura porque elas estão na lei, estão praticando lei. Por isso que ela não foi resgatada da lei, porque elas praticam a lei. Uma nova criatura. As coisas antigas, os mandamentos, as oblações, as cerimoniais, a cerimônia, deixa para trás. As coisas antigas já passaram. Passou. Eis que se fizeram novas. Eis que se fizeram novas. Então, meus amados, nada da velha aliança nós podemos levar como metas de vida. É pecado, é errado nós conhecer a velha aliança, as histórias da velha aliança. Não. Mas nós temos que conhecer a história e não pegar essas histórias e levar como metas de vida. Aceitar, assim como os pastores fazem, né? Aplica nas pessoas como metas de vida. Nós não podemos fazer isso. A nossa meta de vida é o Evangelho de Cristo. De Romanos a Hebreus. Romanos, falando em Romanos, é lá que nós vamos agora. Romanos 7, versículo 23. Mas vejo, Paulo, né, pregando aos Romanos, mas vejo em meus membros, Paulo explicando tudo Romano, mas vejo em meus membros outra lei. Porque Paulo, todos os apóstolos, todo aquele povo do tempo de Paulo, eles viviam numa transição da lei física e a lei espiritual. Porque a lei física ainda estava em vigor. A lei que matava estava em vigor. A lei que condenava estava em vigor. E Paulo dizia, eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, guerreando contra o Evangelho de Cristo, que Cristo imprimiu na mente dele quando ele foi o terceiro céu. Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. A lei física que estava em operação ainda estava prisionando Paulo na lei do pecado, que era a lei de Moisés. Na lei do pecado, que está nos meus membros, tá? No homem exterior que ele era. A lei física, que ainda existia, ainda vigorava, estava sobre a carne dele ainda. Mas ele tinha uma lei espiritual na mente dele. Que era essa lei, que essa guerra entre a lei espiritual e a lei carnal. Efésios em Efésios capítulo 1 versículo 18 diz, iluminados os meus olhos,
Iluminado, aliás, Efésios 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, que nós entendemos que é a mente, que coração não tem olho. Nós entendemos que é o raciocínio, que coração não tem olho, né? Iluminados os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, o qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa riqueza, meu amado, é uma riqueza, mas tão grande, que os crentes eles não conseguem enxergar essa riqueza. Porque é uma riqueza tão grande que nem banco caberia. E eu acho que foi intitulado nessa palestra, nesse versículo aqui, que um certo chamado igreja, né? Não pode chamar aquilo de igreja. Abrir um banco. Tem um banco. Abrir um banco. Cabe sim. Ele não pode ler esse versículo. O tal sistema da fogueira tonta, eles não podem ler isso aqui. Porque aqui nós entendemos com a riqueza que não cabe em banco. Mas eles têm um banco. Eles têm banco. Não sei para que igreja com banco. Tem banco. Você vai para o culto deles, a pregação é de miséria. A igreja está endividada, a igreja não tem, está a ponto de cortar a água, cortar a luz, não tem dinheiro para pagar, mas tem banco. Tem banco. Banco Digimax é o nome do banco deles. Se quiser dinheiro emprestado, só fazer, entra na internet, mas você faz um empréstimo para a internet mesmo. Vou fazer aqui uma propaganda para eles, né? Estamos em Efésios. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, é você confessar os feitos que ele conquistou na cruz. Esse é o sacrifício de louvor. Quando você confessa que Jesus na cruz levou os seus pecados, você está louvando a Ele. Mas isso o sistema não faz isso. A igreja está cheia de pecado. Ele diz que a igreja está cheia de pecado. Então eles negam. Quando você confessa que você já foi justificado, você está oferecendo um louvor a Cristo. Mas a igreja não faz isso. Porque ela anda lutando por aí para ser justificada. Quando você confessa que você já foi salvo desde a eternidade, você está oferecendo um louvor a Cristo. Mas a igreja não faz isso. Ou seja, a igreja, meus amados, não conhece nada de Deus. Não conhece o que Deus fez. A igreja não conhece por quê? Ela não conhece Deus. E tem mais outra, tudo, meus amados. Tudo na velha aliança, que se fazia na velha aliança, era uma sombra em prol do Messias. O Messias veio e acabou a sombra. Porque até a cruz, se eu pôr um limite nessa sombra, o limite da sombra, só para você abrir seu entendimento, o limite da sombra foi quando ele abriu os braços e falou, tetelestai, está consumado. No grego quer dizer que está consumado. Nada mais a fazer. A obra está
completa. Terminei a obra. Tetelestai. Ali foi o limite da sombra. Até ali era sombra ainda. Não, mas não mataram ele lá, tudo lá. Era sombra. Era sombra, porque ali ele estava com o cordeiro. O cordeiro não foi ali. Ali era uma sombra. A morte do cordeiro, nós lemos aqui, ó. Acho que eu vou pregar sobre isso domingo, se não me engano. Não domingo agora, mas no outro domingo. A morte aqui para vocês, talvez eu pregue quinta-feira, né? Que vem. A morte do cordeiro não foi ali na cruz. Até ali na cruz era a sombra da manifestação que tinha sido feita na eternidade, no princípio do mundo. O cordeiro, nosso cordeiro, ele foi imolado no princípio do mundo. Ali era uma manifestação do que tinha acontecido no princípio do mundo. Então, até quando ele abriu ali, era uma manifestação. Era a sombra ainda do cordeiro que tinha sido imolado no princípio do mundo. Os crentes não veem isso. Os crentes não podem ver isso. Então, meus amados e minhas amadas, é assim que nós conhecemos o nosso Deus. Quando nós conhecemos de onde Ele vem. Quem Ele é, da onde Ele veio. Por onde Ele passou. Aonde Ele está. Aí nós conhecemos Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 15, né? Volta lá em Efésio. Efésios capítulo 2, versículo 22. No qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo escrevendo aos Efésios, né? Paulo está sendo edificado, por quê? É que nem eu falei antes, né? A obra terminou no ano 70. Esse livro foi escrito lá por volta do ano 60. Então, Paulo ainda está no tempo atrás. Então, hoje Paulo já não podia escrever isso aqui, né? No qual também vós juntamente estáis sendo. Então, estáis sendo. A obra está acontecendo. Eles nessa época estão cuidando da obra ainda. Nessa época aqui, 2000 anos atrás. No ano 70 acabou. Estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No ano 70 ela terminou a obra, o Espírito desceu em todos. Romanos 8. Romanos 8, versículo 2. Diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, não é Jesus de Nazaré, aqui já se fala do outro lado da cruz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Livrou ou livrará? É a sã doutrina do Evangelho. O crente, ele não dá esse louvor a Deus. O crente acha que vai livrar ainda. Aqui está dizendo que já livrou. Então, isso aqui é a sã doutrina do Evangelho e da Igreja de Cristo. A sã doutrina. Isso que te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Livrou.
Para nós cristãos, livrou. Ele livrou e está livrado. E bem livrado. E no mesmo capítulo, pula lá para o versículo 28. Versículo 28. Versículo 28. Que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Acho que nós até já lemos isso, né? Mas vamos ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é Deus que nos chama, não é nós que vamos atrás dele. 28 não, era o 27 nós tínhamos que ler. É o versículo 27, nós lemos o versículo 28. Por isso que eu sei que eu já tinha lido o versículo 28. Mas só não tinha lido o versículo 27. Então já tenho aquele que sonda, versículo 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Né? Segundo a vontade de Deus, o qual na sua mente, no Espírito, que segundo a vontade de Deus, não é a vontade do homem, de Deus, é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo é quem intercede por nós. Por isso, meus amados, dificilmente você me vê eu orando aqui, porque eu acho uma coisa desnecessária. Porque é o Espírito Santo quem intercede. Se o Espírito Santo não interceder, não adianta ficar aqui barelando aqui, não vai acontecer nada. O Espírito Santo é quem intercede por nós 24 horas por dia. 24 horas por dia. É o Espírito Santo. Em Efésios 1, em Efésios capítulo 1, versículo 9, nós lemos o versículo 18. No versículo 9 diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, segundo a sua vontade, que foi posta em Cristo. Ele desvendou. Então é ele que desvenda. Não é o pastor Chabarachura que sai, irmão, você vai receber uma bênção. Não é ele. É Deus, tudo segundo ele. Jeremias, em Jeremias 29, Jeremias 29, 11, o que é que dizia Deus pela boca do profeta Jeremias? Vinte e nove, 11, Deus falava pela boca de Jeremias: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. É eu que sei, é ele que sabe. A vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais. Então, é ele, é Deus que sabe. Não é decisão do homem. E em Jó, no capítulo 42, ele também diz assim, ó.
E em João no capítulo 42, no versículo 2, ele diz a mesma coisa. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus falando, Jó falando com Deus, aliás, né? Jó falando com Deus. Eu sei. Bem sei que tudo podes. Jó falando com Deus. Bem sei que tudo você pode, Deus. E nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Então, meus amados, o que é que nós entendemos com isso? Que Deus não mudará o rumo dos planos deles por conta de uma oração minha. Nem de pastor nenhum. O que ele fez, os planos que ele traçou, vai ser cumprido. Vai ser feito. Não pode ser desviado assim. Deus não tinha soberania de Deus, ia parar onde? A soberania de Deus ia parar onde? Com um monte de pastor por aí, cada um pedindo coisa diferente, querendo desviar para um lado, outro para o outro, para falar. E aí, como é que Deus ia ficar no meio desse povo? Então, meus amados, não adianta. O que Deus fez, está feito. E o que não aconteceu, vai acontecer. Em Filipenses, se eu achar ali de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13, também diz assim: porque Deus é quem efetua. Porque Deus é quem efetua em vós. É Deus. Quem efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. Então, oração minha nenhuma, nem de pastor nenhum, vai mudar os planos de Deus. Ninguém. Então não adianta ficar orando aqui. Às vezes a gente ora. A gente abre uma inserção e ora. Mas não adianta se incomodar com oração. Porque tudo está nos planos de Deus. Em Romanos 10, tem mais duas passagens. Em Romanos 10, 20, tem mais duas passagens, essa e mais uma. 10, 20, que diz assim: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Você quer achar Deus? Você quer encontrar Deus? Pare de buscar nesses lugares onde Ele não está. Você quer o Espírito Santo? Pare de buscar no lugar onde Ele não está. Procure Ele em você. Ele está em você. Você está indo buscar Deus numa igreja que Ele não mora lá, Ele mora em você. Você está indo buscar o Espírito Santo numa igreja que Ele não está lá, Ele está em você. E enquanto você está indo nesses lugares buscando Deus, você não vai encontrar. Enquanto você está indo nesses lugares e buscar o Espírito Santo, você não vai encontrar, porque Ele não está lá, Ele está em você. E Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntaram por mim. Ele não está dizendo aqui que se revelou os que fizeram teologia. Quem fez teologia perdeu seu tempo, seu dinheiro. Mas o dinheiro eles nem perderam, que foi pago com o dinheiro dos abestalhados que vão lá.
que não se perguntaram por mim. Foi revelado aos que não perguntaram por mim. Nem perguntaram, se revelou. E para nós encerrar a nossa pregação de hoje, com todas as sortes de bênção, já com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu amo essa passagem. Porque aqui eu vejo que em toda a minha vida eu só terei vitória. Porque é Ele que está em mim. Eu dou graças a Deus por isso. Ao contrário dos crentes que diz que só vive no pó, só vive na luta, só vive na guerra. E ele aqui está dizendo, aqueles que conduzem em triunfo. Triunfo quer dizer em vitória. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, meus amados, é esta fragrância que tem manifestado na minha vida e na sua vida. Se você é um cristão, se você aceita esta palavra, que não basta ler, tem que aceitar, tem que praticar. Então você é um cristão, se você aceita essa palavra, você é um cristão. Essa palavra foi para mim. Se foi para você também, paz e graça a todos nós. E até quinta-feira aqui pelo YouTube e domingo pelo Facebook. Amém? Graças a Deus.